começo foi a ida para o jornalismo. Na verdade, eu era um estudante da Faculdade de Direito, estudava Direito, estava no terceiro para o quarto ano de Direito, e, e aí eu estava meio insatisfeito, estava naquele momento que estava... eu não sabia realmente se era isso que eu queria. Eu já gostava muito de escrever, e o meu pai morreu subitamente. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha 54 anos, e eu queria entregar para o meu pai o diploma de advogado, mas aí, quando ele morre, eu me sinto meio que liberado para falar: espera aí, deixa eu dar uma parada para pensar se é isso mesmo que eu quero, como é que é. E aí eu consegui, naquela época, uma passagem num navio cargueiro para a Europa. Aí eu resolvi tirar um sabático, como se diz hoje, né? Naquela época, acho que o termo ainda não existia. Eu resolvi sair do Brasil. Tranquei a matrícula na escola, fui para fora do Brasil, fui para Londres, onde naquela época estava Gil, Caetano. Londres era o sonho de consumo do jovem dos anos 70, né? 60, final dos anos 60, na verdade. E, e aí eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha uma moto, sei lá o quê, umas coisinhas. Eu consegui amealhar $1.000. E com esses $1.000 eu fiquei um ano na Europa. Trabalhei de garçom, de lavei prato, tudo que você pode imaginar, e consegui economizar algum dinheiro para depois de algum tempo, que eu cheguei em Londres no inverno. E aí Londres, aquele, digamos, aquele objeto de desejo, né, virou, de repente, uma, uma, uma realidade dura, porque eu morava sozinho, eu tinha que trabalhava o dia inteiro, chegava cansado em casa, morava sozinho, tinha que fazer minhas compras, lavar os meus pratos, além dos pratos dos fregueses que eu lavava, e lavar minha roupa, e não sei o quê, e frio, e sobretudo frio. E eu sei que depois de 4 meses em Londres, uns 4 meses em Londres, foi isso, eu cheguei em começo de janeiro, fiquei até abril. E aí eu comecei a ficar... Eu fiquei, digamos, decepcionado com a expectativa, com a reversão de expectativa. Londres, sabe, não é, a vida era dura. Os brasileiros exilados naquela época que estavam lá também não levavam uma vida fácil. Aí eu falei: puxa vida, peraí, vamos dar um tempo. Como eu trouxe esse dinheiro, eu não gastei nada ainda, vamos ver se eu posso fazer alguma coisa diferente. E aí eu tinha uma janela sempre aberta para a França, para Paris, tinha vontade de conhecer Paris, e eu fui para Paris. E em Paris se abriu um novo mundo para mim, porque eu cheguei em Paris na primavera, o sol saindo, os franceses nas ruas, as pessoas, sabe, um clima muito mais engraçado, muito mais acolhedor do que eu encontrei em Londres, e acabei ficando em Paris esse tempo todo. Naquela época, fiquei muito amigo daquele fotógrafo, Sebastião Salgado, que é meu amigo até hoje. E, quando eu cheguei, fiquei na casa dele. E aí comecei a retomar coisas que eu já fazia, que era escrever para alguns jornais. E aí me dei conta de que a minha vocação, a minha vontade era escrever, era o jornalismo. E foi nesse período que eu fiquei lá. Depois eu acabei viajando um pouquinho para a Europa, antes de voltar para o Brasil. Consolidou essa vontade de ir para o jornalismo. E foi o que eu fiz assim que eu cheguei. Eu larguei a faculdade de Direito, entrei na faculdade de jornalismo, na época da FAAP, e consegui... Eu tinha um primo que era redator internacional, na verdade, era editor internacional da Folha de São Paulo. Era um cara genial chamado Marco Antônio Escobar. E ele tinha um problema de surdez, e era difícil conversar com ele, mas era uma cabeça brilhante, e um cara muito preparado, com um repertório enorme de conhecimento, que me apoiou muito, porque ele me ajudou, me corrigiu, me ensinou
a escrever profissionalmente. E aí eu fiquei durante um bom período na Internacional, e eu entrei, mas a minha vontade era ser repórter, e eu entrei pelo jornalismo já como redator. Foi uma coisa meia... Aí depois eu voltei, fui ser repórter da Folha Ilustrada, tal. Aí depois saí da Folha, e é interessante que eu fui demitido da Folha. Na época, eu não entendi por quê, porque eu estava fazendo boas matérias, estava fazendo, quer dizer, boas matérias, estava fazendo alguns trabalhos legais, as pessoas gostavam, e na Folha Ilustrada, e por alguma razão, alguma questão interna lá, não entendi até hoje, o meu chefe na época me liberou. Então, eu já estava de olho, já tinha uma proposta do Estadão para cobrir férias de um profissional, de um repórter do Estadão, e eu fui para o Estadão. Eu não podia aceitar, porque eu estava na Folha, mas aí eu pude aceitar, fui para o Estadão, cobri férias, eles acabaram me efetivando, e eu comecei a minha carreira realmente no Estadão, onde eu trabalhei muitos anos, e comecei como repórter e cheguei a correspondente. Eu fui o primeiro correspondente do Estadão em Washington, abri o escritório em Washington do Estadão. Depois, mais tarde, eu abri o escritório da Globo em Washington. Então, a iniciativa de abrir sucursais em Washington para o Estadão e para a Veja foi minha, porque eu gostava muito de política internacional e a cobertura naquela época era feita a partir de Nova York. Até mesmo quando eu fui depois para os Estados Unidos pela Globo, tudo se fazia a partir de Nova York. Fui trabalhar no Estadão, onde eu fiquei algum tempo, e comecei como repórter, depois fui repórter especial, e até que, já depois de uns 5 anos no jornal, eu ganhei uma bolsa de jornalismo do Mercado Comum para jornalistas estrangeiros, e eu fui para a França. E aí, na França, eu fiquei quase 2 anos fazendo a bolsa e trabalhando para o Estadão. Na época, o Real era o correspondente lá, o Lapuja eram os correspondentes lá, aliás, ambos, pessoas muito especiais. O Reale, particularmente, era sensacional. Era um cara que não tinha ciúme do outro correspondente, ele apoiava, ele jogava, me estimulou muito, ficamos muito amigos. E trabalhei como correspondente do Estadão na França. Depois a minha mulher ganha uma mesma bolsa, muito parecida com a minha, do World Press Institute, para os Estados Unidos. Nós vamos para os Estados Unidos, ficamos lá mais um ano, eu trabalhando no Estadão, na época em Washington, ainda trabalhava de casa durante um ano, depois voltamos para o Brasil e continuamos trabalhando no Estadão. Até que veio o convite da Globo e eu fui para a Globo, onde a Globo me convidou para ser correspondente ou em Londres ou em Nova York. E eu queria que a Selma Santa Cruz, que é minha mulher, uma grande jornalista, e na época ela era editora internacional da Veja, que ela pudesse vir junto como correspondente também. E aí não tinha vaga na Veja, mas a Globo foi flexível o suficiente para poder nos acomodar, esperou um tempo, eu fiquei indo para Brasília, fazendo matérias em Brasília, até que abriu uma vaga de Nova York e nós fomos para os Estados Unidos, onde eu trabalhei quase 8 anos pela Globo. E aí depois eu fui para Washington, eu fiquei 3 anos em Nova York e quase 5 em Washington. E a volta do correspondente é sempre uma coisa complexa, né? Porque aí como é que eu entro como é que começa a TV1? A volta do correspondente é sempre é uma espécie de marcha ré, né? Você sai do primeiro mundo, onde você está cobrindo grandes assuntos internacionais, tanto de política como de economia, assistindo a debates políticos e econômicos interessantes, aprendendo o tempo todo, porque o nível da conversa, digamos, do ponto de vista jornalístico lá fora sempre foi mais elevado, de repente você volta e cai no lugar comum, cai no fosso comum que era do jornalista, de fazer tudo aquilo que você já tinha feito. Então, eu já tinha sido
repórter especial, editor, correspondente. E a Globo tinha me proposto fazer um projeto especial no Globo Repórter, na época, e que isso acabou não acontecendo. E aí eu já antevendo que poderiam haver percalços nessa minha volta, eu me preparei e, e organizei, usei uma prerrogativa que todo mundo que naquela época morava, não sei se hoje como é que funciona a lei, mas naquela época, quem morasse mais do que 5 anos fora podia trazer, sem pagar impostos, os equipamentos profissionais correspondentes à sua profissão. Então, era um momento de uma ruptura tecnológica entre o filme e o vídeo. Estava começando, o vídeo estava se democratizando, começando o vídeo cassete, e aí eu trouxe na minha bagagem uma, uma lista aprovada para poder importar uma produtora de vídeo, os equipamentos necessários para começar uma produtora de vídeo, que naquele tempo eram caríssimos. Hoje você compra equipamentos de vídeo muito barato, mas naquele tempo era assim, era, era, eram caríssimos, digamos, para o meu nível de poder aquisitivo. Então, eu me lembro que esses equipamentos custavam, na época, US$ 200 mil. Isso eu estou falando de 40 anos atrás, então acho que a gente pode falar hoje de US$ 1,5 milhão, sei lá quanto, não sei quanto seria hoje. Mas aí eu não tinha todo o dinheiro, eu organizei uma parceria com alguns amigos da Globo e deixei isso meio arquitetado e, digamos, engrenado para caso não desse certo a minha volta, caso eu não ficasse muito contente com o que fosse acontecer na minha volta. E, de fato, eu fui trabalhar no Fantástico, não me adaptei bem às condições da época, para mim foi um meio quase como aquele filme da Hora da Marmota, sabe? De você voltar e acontecer as coisas tudo de novo. Eu falei, puxa vida, eu já fiz isso, né? Vamos ver se eu... E aí, como eu tinha esse sonho da empresa e tinha oportunidade de negócio, eu fiz essa parceria com esses amigos e trouxemos os equipamentos, já estávamos começando o negócio, mas antes de assinar o contrato, antes de nos tornarmos realmente sócios, a gente percebeu que a gente tinha diferenças de objetivos. Eu estava realmente disposto a sair da Globo, começar um negócio, eu senti que nem todos estavam, e e aí eu achei que talvez fosse melhor a gente se separar antes da empresa começar. Aí eu propus a eles que, falei, olha, eu estou me sentindo desconfortável por causa disso. Isso foi muito difícil para mim, porque era muito melhor estarmos todos juntos, mas eu senti que havia diferenças profundas ali, e eu achei melhor, e acho que foi uma decisão difícil, mas se revelou acertada depois, de nos separarmos antes de começar a sociedade. Aí eles preferiram vender a parte deles, eu comprei a parte, porque os equipamentos estavam todos no meu nome, eu comprei a parte deles com um sacrifício muito grande, que eu não tinha todo o dinheiro. Mas, e aí comecei uma produtora sem entender muito como é que era esse negócio de produção, eu me lembro que para montar, arrumar um espaço, montar um estúdio, foi complexo, digamos, né? Mas assim começou a TV1. Mas a oportunidade existia porque o videocassete virou uma mídia, né? As pessoas estava virando uma mídia, as pessoas tinham as máquinas, os aparelhos de videocassete, você podia reproduzir na TV de casa, e o vídeo empresarial, que era feito todo em filme, que custava assim, muito caro, custava, assim, quem fazia os filmes eram as grandes empresas da época, Bradesco, Votorantim. Os filmes custavam, naquela época, US$ 300, US$ 400 mil um filme, né? E o vídeo viabilizou isso, porque os preços eram muito menores, muito mais acessíveis, e a gente conseguia fazer um bom vídeo, uma boa apresentação institucional, bom lançamento de produto, com um décimo, um vinteavos desses valores. E assim começou a TV1. Começamos fazendo isso. A Selma Santa Cruz
veio me ajudar depois, logo em seguida, e aí nós começamos a fazer projetos de comunicação e foi aí que a comunicação se resvalou no marketing, porque os vídeos inicialmente, como a gente tinha o domínio da informação, a linguagem da TV, do vídeo, os vídeos inicialmente eram vídeos, os produtos que a gente fazia eram produtos institucionais, de apresentação. Eu me lembro que a gente fez o vídeo institucional da GM, o vídeo institucional da Eletropaulo na época, e eram vídeos de apresentação. Alguns deles eu ia lá e era o âncora do vídeo, fazia tudo. Eu ganhava o cliente, eu ia lá, escrevia o roteiro, ia para o campo, gravava, fazia abertura, e depois voltava, editava e entregava. Só faltava ir lá receber. Quando a gente começou nisso, nós começamos a perceber que tinha ali uma oportunidade para esse tipo de linguagem. A Selma organizou uma área de criação e de conteúdo que foi muito interessante, que nos permitiu nos crescer naquele momento. E aí, quando a gente começa a fazer mais produtos, a gente começa a tangenciar o marketing. Né? O vídeo, começamos a pensar já em lançamento de produtos, em vídeos de convenções, em vídeos onde o marketing, onde o vídeo era mais uma ferramenta de marketing do que uma ferramenta de comunicação institucional. Foi assim que a gente se aproximou do marketing e foi assim que a TV1 foi crescendo. Foi através porque aí nós percebemos, de repente, que o vídeo que a gente fazia se tornava a ideia, a força de um evento, por exemplo. Nós fizemos durante muitos anos aquele evento da Abril, um grande evento. Acho que era o maior evento empresarial brasileiro do ponto de vista de premiação, que eram melhores e maiores da revista Exame. E nós fazíamos os vídeos, não sei quem, não me lembro quem fazia o evento na época, mas nós fazíamos os vídeos e aí nós fomos notando que as ideias que a gente trazia para os vídeos acabavam se tornando o eixo do evento. Então, os clientes nos chamavam e diziam, peraí, já que vocês estão fazendo vídeo, não quer fazer o evento? Foi assim que a gente percebeu que o evento era uma outra vertente de negócio. E começamos, então, uma unidade chamada TV1 Eventos, que depois virou TV1 Experience, onde a gente pôde dar vazão a essas demandas de mercado, com outra equipe, com outros profissionais. E aí depois nós percebemos que as nossas ilhas de edição, que eram analógicas, né, começaram a se tornar digitais. Então, o digital entrou na TV1 pela porta da cozinha. A gente viu que ali tinha alguma coisa que estava mudando muito importante. E aí eu me lembro que a gente pensou, eu pensei, falei, puxa, nós precisamos trazer o digital para dentro de casa. Como é que a gente faz isso? E nós encontramos, na época, a gente procurou bastante, fez várias tentativas, até que a gente encontrou um profissional excelente, também uma mente brilhante, que nos ajudou. E eu me lembro que, quando ele veio, eu disse para ele, olha, você não vai ter mesa aqui na TV. Eu quero que você seja o vírus do digital aqui, e inocule, contamine todo mundo aqui para que a gente entre nessa onda. Esse profissional chama-se Herman Quiroga, eu devo muito a ele. Hoje ele é membro do nosso conselho de administração. Ele foi presidente da Americanas.com, fez Americanas.com, foi presidente da Nova.com. Hoje ele tem uma grande empresa de consultoria e é nosso conselheiro. E, na época, então, me lembro que ficou um ano sem ter onde sentar, mas trazendo possibilidades. E foi assim que a gente fez o primeiro DVD corporativo do Brasil, por exemplo. E a gente começou a entrar nessa primeiro CD-ROM empresarial, primeiro DVD corporativo. E quando a internet começou a chegar, nós entramos na frente, nós fomos pioneiros na internet. Eu lembro que tinham, acho que 2 empresas só de internet no Brasil, quando nós começamos na internet. E foi assim que surgiu a TV1.com. Foi a nossa área digital,
que é também um terceiro braço de negócio. Então, depois da TV1.com, nós percebemos a importância do conteúdo e surgiu a TV1 RT, que depois, mais tarde, viria a se juntar com a TV1 Vídeo, porque tudo é conteúdo, tanto vídeo como PR. E aí nós ficamos com quatro, digamos, unidades de negócios: conteúdo, eventos, digital e RT. Foi assim que a TV1 foi se organizando e foi assim que a gente foi entrando no marketing cada vez mais. E, e, e uma das coisas que nos, digamos, se a gente tiver que pontuar um momento importante da nossa convergência com o marketing, foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, com uma série que não sei se você se lembra, chamada Gente que Faz. Gente que Faz, nós tínhamos um cliente chamado Bamerinos, que tinha uma comunicação muito ousada para a época, e o Gente que Faz foi uma resposta. O Bamerinos tinha uma crença muito grande no empreendedor brasileiro, no empresário brasileiro. E era um momento que, naquela época, o Brasil, estamos falando no final dos anos 80, começo dos anos 90, os empresários no Brasil eram muito pouco valorizados, sabe? O empreendedorismo não era uma coisa meritória. O empreendedorismo era, sabe, não era reconhecido, não tinha nenhum reconhecimento. Então, o Bamerinos entrou nesse nicho com muita precisão, muito senso de oportunidade, e nos convidou para descobrir um projeto, ajudá-los a descobrir um projeto de comunicação para isso. E aí nós criamos essa marca, Gente que Faz, o título, Gente que Faz, e a ideia de um programa de meia hora de televisão, que era veiculado na Bandeirantes, ia ao ar toda segunda-feira à noite na Bandeirantes, chamado Gente que Faz, que eu apresentava, e que era a história dos empreendedores brasileiros, sabe, os grandes empreendedores brasileiros. Aí nós temos a história das lojas Marisa, nós temos a história do Boticário, nós temos a história da COFAP, o senhor Abrão Casimiro. Nós contávamos as histórias das pessoas que começavam do nada, iam crescendo, aí estavam construindo uma empresa e, de repente, tinham um percalço, quase quebravam, e aí se levantavam de novo. Essa saga do empreendedor, contada de uma maneira jornalística, como uma espécie de um Globo Repórter, que era apresentado num programa de meia hora. E foi muito interessante, nós fizemos mais de 60 programas. Até hoje, eu recebo pedidos de universidades que querem cópias dos programas. Nós na TV1 recebemos. E ele foi veiculado e reveiculado em outros horários. E foi muito interessante a história do Gente que Faz. E até que, um dado momento, o Bamerinos achou que essa história, esse projeto, tinha um potencial maior. E nós percebemos que talvez a gente pudesse expandir o conceito, sair do empresário e ir para pessoas comuns que tinham histórias especiais. E expandir o conceito e, ao mesmo tempo, reduzir o formato. Sair de meia hora para 3 minutos. E aí nós conseguimos uma negociação muito especial também, muito fora da curva, com a Globo, um horário de 3 minutos, todo sábado, antes do Jornal Nacional. Hoje, esse horário, eu não sei como é que está isso na Globo hoje, mas mesmo hoje, com a dificuldade que tem, eu acho que esse horário não existe. Então, ao longo de 4 anos, nós fizemos mais de 200 programas com histórias de pessoas comuns, pessoas simples, mas que eram diferenciadas. E nós descobrimos personagens incríveis. A gente tinha um grupo de pesquisadores que garimpavam o Brasil, porque naquela época não tinha internet. Então, garimpavam o Brasil com um vídeo, com um gravadorzinho, vídeo, entrevistando gente para descobrir essas pérolas que eram essas histórias. E nós conseguimos fazer um formato que era com uma linguagem de cinema, com uma luz muito especial, direção de fotografia com muita qualidade,
narração era do Gianfrancesco Guarnieri, que tinha aquela voz rouca que trazia emoção para as histórias, e nós conseguimos criar assim, um hábito na população brasileira que via televisão. As pessoas iam para casa para ver o Gente que Faz. Era uma coisa muito interessante. E aí foi um encontro das águas, aí muito icônico, né? Muito simbólico entre o institucional e o marketing, porque era um marketing institucional do banco, né? Não falava do Bamerino, mas traziam boas histórias. E essa linguagem acabou ficando. A linguagem do programa acabou ficando hoje para o jornalismo, para a área comercial. Você vê muitos programas hoje que reproduzem a linguagem que nós, naquela época, de uma maneira inovadora, desenvolvemos para esse programa. E a TV1, foi assim que ela foi evoluindo, e com a pandemia nós nos organizamos no sentido de convergir essas competências que nós tínhamos desenvolvido, e hoje a TV1 continua atuando nas mesmas áreas, mas com muito mais integração do que a gente jamais teve. E nós temos hoje 3 empresas que são importantes, que é a TV1 Experience, que é a TV1 Live hoje, a TV1, a Be Curious, que é uma agência de comunicação, uma agência digital e publicidade, e nós temos uma empresa chamada XLab, que desenvolve, que é um braço do nosso digital, que desenvolve produtos de tecnologia para clientes diversos. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo agora para um grande cliente um projeto de uma plataforma de venda por WhatsApp, mas com controle planimétrico do cliente. Você não é aquela venda por WhatsApp que um liga para o outro, não, ela tem uma solução que prevê agendamento, follow-up, documentação e construção de um negócio em cima do canal do WhatsApp, por exemplo. Estamos fazendo também, estamos fazendo nesse momento, fizemos um projeto de metaverso para aquele programa A Fazenda, da Record. E quem está hoje à frente dessas transformações é o meu filho mais velho, chamado Cássio, que é o CEO da TV1, ele que está tocando lá o barco. Eu estou no conselho. Eu não tinha noção, eu não sabia o que era o marketing praticamente do ponto de vista teórico, eu sabia do ponto de vista prático, empírico, mas eu não tinha noção do que era o marketing até eu entrar no negócio da comunicação de uma maneira mais ativa com a empresa, né? E perceber no fundo, tudo é marketing. Então, foi uma descoberta interessante, porque quando a TV1 começou, a gente falava com as áreas institucionais das empresas. Os nossos clientes eram o RH a área institucional, a comunicação corporativa, digamos. Esses eram os clientes que nós tínhamos no começo. Quando a gente percebe que a gente que a gente começa a tangenciar o marketing, que a gente começa a perceber a força da comunicação casada ao marketing, e a força do marketing com a ferramenta da comunicação, nós começamos a nos aproximar das áreas de marketing das empresas. E aí foi um aprendizado, foi um MBA, um aprendizado na prática de como o marketing tem esse poder transformacional, né, de criar hábitos, de transformar, de criar novos desejos, criar expectativas, né? E foi aí também que a gente conseguiu se desenvolver mais, foi a partir, inclusive, do Gente que Faz, porque é dessas áreas do marketing que também são as áreas que têm as maiores verbas da comunicação. Então, isso nos ajudou também a poder investir da parte um pouquinho mais, digamos, mais ousados, né? Eu vejo o marketing como uma competência estratégica. As duas competências, eu acho, importantíssimas para qualquer empresa hoje são a comunicação e o marketing. Eu acho que elas são fundamentais, essenciais para qualquer CEO hoje, né? Eu digo que ela é uma competência sine qua non.
default. Se você não conhecer, não trouxer a comunicação e o marketing para frente da tua mesa de trabalho, você corre o risco de não chegar lá, de não ter sucesso, porque ainda mais num mundo complexo, hoje, depois do advento do digital, no mundo das redes, em que você é desafiado todos os dias por novos enigmas, novas charadas que você tem que decifrar e aprender rapidamente para fazer a tua empresa andar. Né? Esse mundo, as redes sociais, quem está fora não existe, né? Quem está fora das redes sociais. Você está nas redes de alguma maneira e estar nas redes, a presença das marcas nas redes, a presença digital das marcas é uma estratégia vital para qualquer empresa. Olha, bom, aí de novo precisamos retomar o fator do digital nesse cenário, né? O que está se tornando cada vez mais claro é que o marketing é uma disciplina que tem esse potencial de gerar engajamento, gerar um comprometimento das pessoas que a publicidade tradicional nunca teve. A publicidade tradicional era uma via de mão única, né? Onde ela era um chamado push tool, né? Quer dizer, ela empurrava informações, enquanto que o digital é o pull tool, você consome sob demanda, aquilo que você escolhe, aquilo que você elege, né? Então, essa capacidade que o digital trouxe de você gerar engajamento para as marcas, eu acho que veio para ficar, e a diferença está cada vez mais também na integração de todas as disciplinas, porque não é só o digital que resolve, cada vez mais tudo acontece ao mesmo tempo aqui e agora, né? Não tem mais os bricks and mortars e o online e offline, tudo é online, tudo é offline, né? O metaverso existe porque existe o verso, existe a realidade real, existe a realidade. Então, eu acho que essa competência de conhecimento dos públicos, de conhecimento dos nossos parceiros, porque são não são mais clientes, você tem parcerias, são parceiros nas empresas, parceiros, aliás, muito voláteis, que se você pisar na bola, vai embora. Né? Mas são parceiros, não são mais clientes no sentido, claro, sempre serão clientes, mas não são clientes no sentido old-fashioned, tradicional da palavra. Essa relação com os parceiros do teu negócio, com os públicos parceiros, ela tem que ser muito precisa, muito direcionada, ela tem que ser integrada, ela tem que ter muito conteúdo, ela tem que agregar para poder engajar, ela tem que aportar coisas. Esse é o desafio do marketing do futuro, cada vez mais. Eu acho que essa é uma iniciativa excelente, porque ela traz no bojo dela, o seu escopo, a valorização do marketing. E o marketing precisa ser valorizado, porque o marketing é uma disciplina que está em constante evolução, está sob constante desafio, perene, o desafio é perene, e a inovação é constante. Então, essa disciplina precisa ser valorizada e merece ser valorizada, porque é ela que faz a evolução das empresas. Né? O marketing, junto com a comunicação, fazem a diferença. Como eu já disse lá atrás, o CEO que não tiver essas competências não consegue atingir os seus objetivos maiores. Né? E o mundo se transforma através das empresas. São as empresas que geram as grandes soluções, as grandes saídas inovadoras, as grandes soluções criativas. Elas partem ou das empresas, ou das universidades ligadas às empresas, ou dos centros de pesquisa que estão ligados às empresas. E o marketing é um grande catalisador, é um grande provocador dessas inovações. Então, eu acho que essa iniciativa do Madia, ele é um batalhador, um grande guerreiro do marketing. Eu queria fazer para ele um grande reconhecimento ao Madia, porque
Ele fez a diferença ao longo da minha geração e certamente ao longo das gerações vindouras também. Muito obrigado aí ao Madi, a vocês todos, pela oportunidade de estar participando desse projeto.